Irmãos, é um prazer estarmos de novo juntos. Hoje vamos ter um modo diferente de fazer as coisas. Eu estive, como vocês sabem, nestes últimos dias em Londres, na Inglaterra, e tive a oportunidade de estar com vários crentes, nomeadamente com os crentes da igreja que se reúne em Bermondsey. E eu tinha muito para vos dizer acerca disso. Eu, na sexta-feira passada, nesta última sexta-feira, na reunião de jovens aqui, eu tive a ocasião de lhes explicar em detalhes a minha estadia lá, no que diz respeito àquilo que é relevante para a nossa fé. E evidentemente não tenho tempo agora para estar com esses detalhes. Mas quero-vos dizer que aquela igreja em Bermondsey, acerca da qual eu já falei algumas vezes, e fiz referência, já recebemos a visita de três grupos de irmãos lá da igreja de Bermondsey. Primeiro tivemos a Catherine, não sei se foi ela primeiro, acho que não, foi o Mike primeiro, ou foi ela, já não me recordo. Depois foi o Mike e a esposa, e depois o Anthony e a Sylvia, com a Stephanie, que é a filha, que estiveram cá. E, portanto, vocês certamente que são de recordar deles. Nós estivemos com eles na igreja em Bermondsey. E aquela igreja em Bermondsey, para mim, é um protótipo real do corpo de Cristo. Porque, como vocês sabem, toda a igreja local deve ser uma expressão prática do corpo de Cristo na terra. E é assim que nós a vemos quando, na ceia do Senhor, olhamos para o pão que nós partimos e o cálice que nós bebemos. E, particularmente, quando nós olhamos para o pão que nós partimos e comemos, nós vemos o corpo de Cristo como um todo, em cada partícula, unida umas às outras, no pão. Vemos ali uma figura do corpo, embora só esteja aqui uma parte dele na terra, mas vemos ali em miniatura, em figura, uma figura do corpo, do qual o nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça. Bermondsey é uma igreja que, mais do que qualquer outra, penso eu, das que eu conheço, melhor representa o corpo de Cristo. E porquê? Porque a igreja em Bermondsey é uma igreja que tem crentes não digo de todas, mas de muitas nacionalidades e de todas as raças, o que é impressionante, porque havia lá crentes negros, havia lá crentes amarelos, chineses, indianos, havia lá crentes... já nem sei o que é que havia, mas havia muita gente, crentes da Escócia, da Irlanda, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Austrália, da Trinidade, do Congo, da Índia, crentes de facto de várias nacionalidades. Eu tive a oportunidade e tive o privilégio de privar com alguns deles, e fiz muita questão disto, de dedicar algum do meu tempo a falar com alguns deles, para saber mais acerca da obra de Deus, dos locais onde eles estão. Por exemplo, estava lá uma crente lá em Londres, que é uma crente indiana, é uma crente mais ou menos da minha idade, imagino eu. É uma crente que era uma doçura de uma crente, viúva. O pai dela já era crente, e o pai do pai dela já era crente. E os cristãos na Índia são muitos, mas também são muito perseguidos. E foi tão bom. Foi tão bom eu poder falar com crentes de outras terras e ser abençoado. Como aquele jovem crente, que é um arquiteto, que é da China, chinês, portanto, e um jovem que era uma doçura. Só de olhar para a cara dele e o sorriso daquela cara revelava tanto do amor de Deus e da graça de Deus na sua alma. Foi bom. Foi bom, por exemplo, estarmos lá e sabem que há três... Aquela igreja é uma igreja muito jovem. E há três grandes amigos naquela igreja. Eles são todos amigos uns dos outros, mas há três porque eles viviam juntos. Três rapazes. Entretanto, dois casaram-se e um permanece solteiro. São crentes com 30 e tal anos. Um deles é o Mike, que eu já referi. O outro é o Greg, que ainda é solteiro. E o outro é o Phil, que é casado também. E tem uma filha, e o Mike tem duas filhas. E esses três crentes viviam juntos.
Depois dois casaram-se, foram para a sua vida, naturalmente, e o Greg continua solteiro. Quando o culto acabou lá na igreja em Bermondsey, no domingo, faz hoje 8 dias, a hora é exatamente igual aqui, nesta hora nós estávamos lá no culto, e eles estão lá neste momento, pela graça de Deus. Quando acabou o culto, eles têm por hábito almoçarem normalmente juntos. Não vão todos almoçar porque há sempre um ou outro que tem coisas, atividades e coisas para fazer que não dá para estarem juntos. Mas normalmente todos eles almoçam juntos e houve alguns que não puderam estar presentes, que não almoçaram juntos, nomeadamente aquela crente da Índia, porque ela ia viajar para a Índia, mas que ela tem lá um filho indiano lá na igreja em Londres, mas fomos todos almoçar para a casa do Greg, que é solteiro. E normalmente eles vão sempre à casa de um e de outro, eles revezam-se, hoje o almoço é na casa de um, amanhã é na casa do outro, em cada domingo é na casa de um, e há um domingo que é sempre lá nas instalações da igreja. As instalações da igreja são modulares, e portanto as instalações da igreja adaptam-se à necessidade do momento. As paredes, algumas delas são amovíveis, e eles têm uma excelente cozinha, muito bem equipada, muito bem apetrechada. Só para vocês terem uma ideia, as senhoras que estão aqui e os homens que gostam da cozinha, o fogão, se não estou em erro, tinha para aí uns 9 bicos, imagina. Portanto, nem cozinhas industriais que eu conheço por aí, eu nunca vi coisa semelhante. Portanto, e naquele dia era em casa do Greg, e lá fomos nós para a casa do Greg, e quando chegamos à casa do Greg aquilo cheirava mesmo bem, porque o Greg entretanto já tinha começado a fazer o almoço, e num dos intervalos do culto, ele tinha ido a casa lá naturalmente para fazer qualquer coisa por aquele andamento, e quando lá chegamos, lá estava ele às voltas das panelas e da coisa, e tivemos ali uma excelente comunhão, maravilhosa, com aqueles jovens, muitos deles são muito jovens, eu refiro-me, são jovens universitários, e são jovens que naturalmente estão deslocados das famílias e por isso é que eles promovem esta comunhão, porque facilita muito a vida destes jovens que estão desterrados, não é? E aquilo é muito bom para eles. E o Greg lá fez o almoço e eu estava impressionado, porque ele não parava, ele tratava de uma coisa, ele fez coisas tão boas, ele fez tiras de abóbora com queijo, que era uma coisa deliciosa, que eu até falei com o nosso irmão Manuel Gomes, que está ali, e ele estava muito curioso de saber como é que era isso, e depois temos que falar sobre o assunto. Mas quer dizer, aquilo são tiras de abóbora, depois aquilo tem queijo e vai ao forno. Mas aquilo é uma delícia, vocês experimentem fazer isso. Se não souberem, assim, tiras de abóbora, e metem um queijo, não sei que queijo é que é, mas há de ser um queijo, todos os queijos devem ser bons. E metem um bocado de queijo e vai ao forno. Está lá um bocado no forno, aquilo fica lá um bocado e tal, e não sei, quando aquilo sai, a gente come aquilo é uma delícia. E, portanto, o Greg não parava um momento a fazer tantos pormenores e tantas coisas e revelou um grande amor ao disponibilizar a casa para nos receber a todos e termos aquela comunhão. E eu podia falar-vos já acerca de muitas coisas. Eu ainda ontem, esta noite, eu tive a ocasião de escrever a um jovem, que é o Pedro. Esse jovem tem 2 metros de altura, é português. E o Pedro, eu conheci-o agora, quando lá estive, em casa da Mena, que nos recebeu muito bem, manda saudações para todos, e aqueles irmãos mandam saudações para a igreja, eu tenho que dizer isto, não depois esqueço. E a Mena também. A Mena a Mena numa cadeira de rodas, vai mais longe e realiza mais do que todos nós com todos os meios que temos. É impressionante. O ministério que aquela irmã tem tido em relação a tanta gente. E como ela ajuda tanta gente. E o Pedro é um daqueles jovens que ela tem ajudado. Só para vocês terem assim uma ideia, o Nuno, quando teve o problema na passagem de ano e depois teve que ir para o hospital de Gaia, há uma crente no Porto, através da Mena, reparem bem sempre a Mena é o pivô desta coisada toda. A Mena falou-lhe naturalmente do problema do Nuno e essa crente entrou em contacto comigo, disponibilizando-se para tudo o que fosse necessário no hospital de Gaia, que tinha inclusive um filho médico no hospital de Gaia, se não estou em erro, ou alguém da família que é médico, para tratar tudo o que fosse necessário em relação ao Nuno. E eis que agora tive a oportunidade de conhecer um neto dessa crente em Londres, que ele está lá a estudar, e ontem escrevi-lhe um mail, e a Mena tem sido uma grande ajuda para ele, agora não tenho tempo para estar a explicar isso, e escrevi-lhe um mail recomendando-lhe a igreja em Bermondsey, que eu penso que essa igreja em Bermondsey, até pela natureza da própria igreja de ser tão jovem, e com tantos jovens, pode ser a igreja ideal para a bênção dele, e para a ajuda dele.
Eu tenho tanta coisa para vos dizer, mas infelizmente não posso perder muito tempo, mas estejam descansados que eu não vou pregar. Portanto, isso já é uma boa notícia para vocês terem. E portanto, se ele não vai pregar, somos capazes de nos safar, dizeis vós. Bem, mas é assim, em termos de tempo. O Anthony e a esposa, a Sílvia, são uma doçura de um casal. Ele nigeriano, ela italiana. Até nisso o casal também é assim, tipo figura do corpo de Cristo. Fantástico, uma coisa... Não tem palavras. Eu estou com a minha alma muito abençoada e gostei muito de lá estar e pronto. E eu agora quero fazer uma coisa diferente hoje. A fotografia que vocês estão a ver ali atrás, vocês veem ali dois crentes. O crente da direita é um crente chamado Guy, acho que é assim que se diz, Kazongo. O Gui Kazongo, aquele crente negro que está ali, estava lá no domingo passado connosco na igreja. Nós fizemos a ceia do Senhor. Depois da ceia do Senhor, houve um pequeno intervalo para servir uns cafés e uns bolos. E, entretanto, logo a seguir, um estudo bíblico em que eles estão a estudar a carta aos Filipenses, em que o Mike está a promover, e muito bem, deu muito bons pensamentos sobre a carta aos Filipenses que estamos a estudar. E depois, a seguir, é o culto de pregação do Evangelho. E quando foi o culto da pregação do Evangelho, quem foi falar foi aqui o Gui, que está aqui. É um crente do Congo, ele é congolês. E o que é que o Gui falou? Falou aquilo que eu vos vou falar esta manhã. E aí vocês dizem assim, então mas se ele pregou e tu vais pregar aquilo que ele pregou, disseste que não ias pregar, mas afinal vais pregar. Não, não vou, porque ele não pregou. Ele leu em inglês aquilo que eu vos vou ler em português. E o que é que ele leu? O testemunho dele. Naquele dia, naquela manhã, quem falou foi o Gui e deu o testemunho dele. E eu vou passar a ler o testemunho dele e vocês ficam a conhecer o testemunho dele. Deixa-me só dizer uma coisa. A estes irmãos, ao sábado de manhã, todos os sábados, têm um pequeno almoço evangelístico lá nas instalações da igreja. Nesse sábado passado, no outro sábado, há 8 dias, esteve lá na igreja uma senhora dos seus 70 anos numa cadeira de rodas. No domingo, uma senhora descrente, no domingo, no culto, esta senhora estava lá na cadeira de rodas dela no culto. Nós precisamos de orar por aqueles irmãos para que o Senhor os continue a ajudar. Eu vou-vos passar a ler, eu tinha muito para vos dizer, mas não tenho tempo. Vou-vos passar a ler então o testemunho do Gui. O testemunho do Gui tem por título Na Verdade Tudo é Vaidade. E começa com um versículo de Jeremias que diz assim: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então o Gui começa por dar o seu testemunho dizendo o seguinte: Eu desfrutei de uma infância feliz com o meu pai a ser o primeiro jogador de futebol congolês no campeonato belga profissional no início da década de 60. Jogou pelos CS Verviers, onde se tornou no melhor marcador nacional em 1962-1963. E mais tarde fez parte da equipa nacional congolesa que ganhou a final da Taça Africana das Nações em 1968. Congo-Kinshasa contra o Ghana. Essa final. O meu pai era uma celebridade no desporto, tendo recebido muitos prémios, quer como excelente jogador de futebol, quer como treinador, uma vez que treinou depois a equipa nacional. Ele foi o primeiro treinador qualificado pela Federação Francesa de Futebol. Na altura, o país era tão próspero, o Congo. Na altura, o país era tão próspero que a unidade monetária congolesa, o franco congolês, era trocado por $2 americanos. Hoje, ao olhar para trás, percebo com toda a certeza que não há nenhum proveito para o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Em 1986, enquanto ainda vivia no Congo-Kinshasa, antigo Zaire, o meu pai morreu e toda a família foi de repente mergulhada numa vida de miséria.
Tudo é na verdade vaidade. Poucos meses depois do meu pai ter morrido, fomos expulsos do alojamento da empresa que o empregava. A minha mãe era doente e não tinha qualquer rendimento. Muitas vezes, alguns bons samaritanos iam visitar-nos e davam-nos alguma ajuda. A vida da família mergulhou na miséria e num total desespero. Eu era o rapaz mais velho na casa naquela altura. Poucos meses depois da morte do meu pai, eu concluí o ensino secundário. Será desnecessário sublinhar que no meu país, como na maioria dos países africanos, esta conquista não era nenhuma vantagem no mercado de trabalho. De facto, sem uma recomendação de peso, não conseguiria sequer admissão à universidade. E faltou-me completamente este apoio. A reputação da família caiu do seu alto perfil público no completo desprezo. As glórias do passado do meu pai eram agora inúteis. Os seus amigos importantes que ele tivera dificilmente se lembrariam que ele deixara uma família. Mais tarde, eu pude entender porque é uma maldição colocar a confiança no homem e fazer da carne braço, em vez de se confiar em Deus, o Criador de todas as coisas. Do pó, a nova esperança. Em seguida, o irmão mais novo do meu pai, eu fiz aqui qualquer coisa que não bate certo, mas deve estar certo. É que tenho aqui um bocado de texto em inglês que eu devo ter esquecido de tirar, naturalmente que me esqueci, e eu estava a ver se não fiz para aqui alguma coisa que depois tenha corrido mal aqui ao ar. Em seguida, o irmão mais novo do meu pai, entretanto falecido em 2004, que estava a trabalhar como funcionário internacional no vizinho Burundi. O Burundi faz fronteira com o Congo e acaba por estar perto da minha terra, ali na Tanzânia, depois tem a Tanzânia e a Zâmbia e em Moçambique, onde eu nasci. Decidiu financiar os meus estudos superiores. Foi assim que em 1987 cheguei a Bujumbura, capital do Burundi, deixando para trás a minha pobre mãe, sem apoio, e um pequeno irmão e as minhas irmãs desesperados e em lágrimas. A minha mãe morreu enquanto eu estava a estudar no Burundi. Eu matriculei-me na Universidade Nacional do Burundi e vivia no campus universitário de Mutanga, a 120 km da casa do meu tio, onde encontrei pessoas de diferentes origens e educação diferente. Depois, comecei a beber álcool e a fumar e a ter prazer em fazer coisas erradas que não faziam parte da educação básica recebida dos meus pais. Medo da morte. O medo da morte era algo que me perturbava constantemente. Assim, beber e fumar servia de escape para mascarar o meu medo constante da morte. Eu sabia que o meu estilo de vida era errado e irresponsável e eu queria viver de outra forma, mas eu simplesmente não conseguia. Lembro-me de frequentar igrejas, ocasionalmente, na esperança de ganhar alguma paz de espírito. Infelizmente, voltava sempre ao meu modo de vida habitual de viver, apenas para aumentar o meu medo da morte. Em abril de 1993, um crente, que está agora com o Senhor, convidou-me para uma convenção cristã anual de 4 dias, organizada para estudantes. Ele custeou as minhas despesas. Durante aquele tempo ali, eu tive a oportunidade de compreender verdadeiramente o que a alegria e a paz de Deus significavam para os crentes. Durante os 3 primeiros dias, ainda não acreditando, acordava no início da manhã para participar na oração e ensino da Bíblia com outros cristãos. Durante os 2 primeiros dias, nada aconteceu. Eu lembro-me de ter pedido a Deus um sinal visível para eu ficar convencido de que ficava realmente salvo. No Burundi, é feita uma distinção clara entre os cristãos nominais e aqueles que são verdadeiramente salvos, os Bakizua. Na verdade, eu estava com receio de assumir um compromisso público com Deus e depois não cumprir. Era-me impossível imaginar por um instante que eu pudesse deixar de beber álcool e fumar. Hoje, eu sei que o que é impossível ao homem é certamente possível a Deus. Deus simplesmente pediu ao meu coração permissão para cuidar da minha vida, tornando depois a transformação possível através do poder que Ele tem até de sujeitar a si todas as coisas. Este é o seu dia. Foi naquele abençoado dia 5 de abril de 1993, cerca das 11 horas, naquela convenção de estudantes realizada na Escola Técnica Secundária Kamenge, em Bujumbura,
que um evangelista do Uganda pregou sobre a urgência de renunciar à vida sem o Senhor Jesus Cristo, de nos convertermos a Ele, rendendo-nos a Ele, incluindo as coisas que nos eram impossíveis de abandonar. No final da sua mensagem, ele fez um apelo aos que estavam prontos e dispostos a render as suas vidas a Deus e a aceitar o seu perdão. Eu estava entre as dezenas de pessoas que vieram à frente e se ajoelharam. Quando eu estava prostrado no chão e pedindo a Deus que me perdoasse dos meus pecados, eu não estava ciente de que eu não só estava banhado em lágrimas, como já todos haviam retornado ao seu lugar. Eu fiquei sozinho, de joelhos, em lágrimas, orando ao Senhor. Havia cerca de 250 pessoas naquele espaço e o evangelista pediu a todos naquela sala que se levantassem e orassem para que eu recebesse a graça de Deus na minha vida. Ele disse literalmente: este é o seu dia, disse o evangelista. Sim, foi o meu dia da salvação e naquele exato momento eu nasci de novo, tendo sido perdoado e lavado dos meus pecados. É ele que está ali, com aquele sorriso tão bonito. Naquela convenção anual de estudantes em 1993, realizada na ETS, aquela escola de Kamenge, em Bujumbura, eu fiquei prostrado e humilhado diante do Deus Todo-Poderoso, recebendo o perdão dos meus pecados. Eu ainda me lembro como se fosse ontem. Eu estava banhado em lágrimas e a orar. De repente eu fiquei cheio, a transbordar. As minhas cadeias de escravidão caíram e fui libertado da ansiedade que me assombrava. Desde aquele dia eu nunca fumei mais cigarros. Deus também me libertou do álcool e de todos os tipos de promiscuidade. Eu entrei na comunhão na igreja local. O sinal mais convincente da minha nova vida em Cristo e da presença do Espírito Santo na minha vida foi o amor instantâneo pelos outros cristãos e o aumento do interesse pela palavra de Deus. O Espírito Santo sempre me ajudou e corrigiu. Pela graça do Senhor eu tenho beneficiado da comunhão fraternal de muitos amados do Senhor de vários países, bem como de conselhos de vários fiéis servos do Senhor. E agora ele está lá em Londres, nesta igreja de Bermondsey. Nova e permanente esperança. Porque Jesus Cristo vive para sempre, eu posso encarar os meus amanhãs sem medo. Agora, independentemente da adversidade, eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A segurança da sua fidelidade tem-me sustentado até este dia. Neste momento eu sirvo alegremente com todo o meu coração. Como todos os outros que aguardam ativamente a sua vinda, eu combato o bom combate da fé. Eu amo a comunhão fraterna com outras pessoas que amam o Senhor Jesus Cristo e são fiéis companheiros de luta até o Senhor Jesus Cristo retornar para nos arrebatar e assim estarmos sempre com Ele. Anseio por esse dia bendito. Na verdade, a minha esperança certa, o céu com Cristo, onde Deus enxugará toda a lágrima dos olhos de cada crente, onde a morte não mais existirá e não haverá mais pranto, nem tristeza e nem qualquer dor, porque a velha ordem de coisas terá passado. Agora, eu sei que Deus tem um plano para cada homem. Ele levanta do pó ao pobre e do monturo ergue ao necessitado para o fazer sentado com os príncipes, como dizem as Escrituras. Apelo. Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isto agora é para nós que estamos aqui. Ninguém é demasiado sujo, demasiado miserável, demasiado insignificante ou demasiado rebelde para Deus. É verdade que ninguém merece a salvação, pois todo homem é rebelde. A Bíblia diz: todos se extraviaram, há uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Mas a Bíblia diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu a certeza a todos, ressuscitando dos mortos, o Senhor Jesus Cristo. E diz mais a Bíblia: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Se ainda não o fizeste e queres fazê-lo, podes orar para reconhecer e receber o Senhor Jesus como teu Salvador pessoal. E Ele sugere esta oração. Pai Celestial, que tu podes fazer e deves fazer se ainda não fizeste. Nem que digas por outras palavras, mas o pensamento é este. Pai Celestial, eu reconheço que sou um pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim e derramou o seu sangue como preço pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos para me dar a vida eterna. Eu recebo-o como o meu Salvador pessoal. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos e peço-te que me tornes na pessoa que queres que eu seja. Pai, obrigado por me amares e perdoares os meus pecados no nome do Senhor Jesus Cristo. Começa a ler a Bíblia a partir de agora e gasta tempo em oração a Deus. Junta-te aos crentes e comunica esta boa notícia da graça de Deus aos outros. Pela minha parte, agradeço ao meu Deus e meu Pai Celestial com todo o meu coração por me ter removido da lama do pecado, lavado, perdoado e salvo. Faz o mesmo. É tudo.